Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Muito bem, nós estamos novamente juntos nesse dia tão maravilhoso que Deus nos deu. Que Deus abençoe sua vida, a nossa vida, na meditação da palavra, e que hoje seja um dia que Deus vai usar para te abençoar. Eu vou fazer uma oração. Se quiser orar comigo, prepare o seu coração, que Deus fala com a gente e que fale com você também. Obrigado, Deus, pelo dia. Quero te agradecer o final de semana. Quero te agradecer a nova semana de trabalho, semana abençoada, orando a respeito da nossa cidade, Fernandópolis, e a respeito de todas as cidades aonde alguém estiver vendo o nosso programa, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós tínhamos falado um pouco sobre o livro de Apocalipse. É claro que eu não tenho condições, não tenho pretensão de interpretar o livro do Apocalipse. Claro que não. Mas eu confio nele, creio nele, acredito, e sei que há algumas coisas difíceis que só serão compreendidas quando elas estiverem ocorrendo. Contudo, o capítulo 2 e o capítulo número 3 são dois capítulos que a gente pode usar com mais facilidade, e eu quero meditar neles, capítulo 2 e capítulo 3, porque esses dois capítulos tratam das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, como havia dito no capítulo 1, versículo 11, que dizia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas são significativas, vamos dizer, elas representam os vários tipos de igrejas. Algumas pessoas dizem que cada carta representa a igreja de uma época. E nesse caso, a última, 7ª carta à igreja de Laodiceia, eles dizem que ela representa a época em que nós vivemos. Eu não vou discutir esse assunto porque são teorias, são pensamentos. Apenas eu quero tirar as lições de Deus para nós, de todas essas cartas, se Deus permitir. E você seguindo comigo, você vai ser uma bênção na minha vida, e eu tenho certeza que você estará orando sobre mim e sobre aqueles que vão ouvir essa palavra, porque essa palavra é muito importante. Fala das igrejas, do povo de Deus. Essa palavra fala da noiva de Jesus. Então é uma palavra de suma importância, porque o Senhor Jesus conhece o inimigo, sabe que o Satanás veio roubar, matar e destruir a sua noiva, como o mundo inteiro, se ele puder. Mas o Senhor Jesus então dá para nós oportunidades riquíssimas de compreendermos a situação verdadeira, sermos mudados ou permitirmos que o Espírito Santo nos mude. Então, assim nós vamos estudar essas cartas. Hoje vamos ler capítulo 2, versículos 1 a 7. Siga comigo, Apocalipse 2, 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita
as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho contra ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, vamos ver alguns itens nesses minutos que nós temos na TV Canal 10 de Fernandópolis, que abre as portas e que abençoa essa terra. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso. O anjo da igreja tem algumas interpretações, mas o que se entende, ao pastor da igreja, ao líder, aquele que cuida do rebanho, aquele que tem a responsabilidade. É escrita essa carta, é endereçada essa carta. Quem fala, no versículo 1 ainda diz, é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. O capítulo 1, versículo 20 diz, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então são os pastores e as igrejas. Então ele conserva na mão direita os pastores. Isso é experimentado por mim. De fato, Deus conserva a gente na mão e sustenta. Isso aí é uma coisa impressionante, dá para experimentar mesmo na vida. E ele diz que está no meio dos 7 candeeiros, ele está no meio da igreja. A igreja, a gente fala, vou à igreja, querendo dizer vou ao templo. Templo não é igreja. Organização religiosa não é igreja. Religião não é igreja. Igrejas são pessoas que se reúnem para oferecer a Deus culto. Pessoas que estão no mundo para abençoar o mundo. Pessoas que estão no mundo para brigar por causa de doutrina de igreja, isso não é igreja. São pessoas que estão dentro das igrejas, fazendo parte do rol de membros, mas não receberam a visão de Deus nas suas vidas. São materialistas. Tá bom. E o que diz o Espírito Santo a nós? Conheço as tuas obras. Eu te conheço, meu amigo. Eu te conheço. Lembra de Jó? Capítulo 1 de Jó, quando o diabo narra o diabo se apresentando a Deus, a primeira coisa que Deus falou, o primeiro item no qual Deus tocou foi assim: viste o meu servo Jó? Você conhece o meu servo Jó? E você sabe o que aconteceu. Quem lê Bíblia sabe. Quem não lê, eu sugiro, leia o livro de Jó. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Veja que Deus está falando justamente o que acontece com a gente. A batalha, a perseverança, a dificuldade em ser perseverante. Nós somos tentados a abandonar, nós somos tentados a deixar porque é muito pesado. Mas quando somos perseverantes, Deus está vendo a nossa luta pela perseverança.
Ele conhece o seu coração. Ele sabe quanto você tem sofrido, o que se passa na sua alma. Então ele diz, eu sei a sua perseverança, conheço. Diz aqui, eu sei que você não suporta homens maus. Nós não damos suporte ao mal. Não. Não. Eu quero te dizer, milhões de pessoas dão suporte ao mal. Um acoita o outro, ajuda o outro, dá um voto favorável ao mal. E Deus sabe que você não fez isso. Às vezes a gente fala o mal só aquele político que está em Brasília. Não. É proporcional. Lá, milhões ou bilhões. Aqui, tostões. Não importa. Reais, centavos. Não importa. Importa é se você suporta o mal, que dá suporte ao mal ou não dá. Você apoia o mal ou não. Você é um dos que faz o mal ou não. Dos que fazem o mal ou não. Isso aqui é importante. E Deus diz, eu sei que você não suporta homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, porque você não é aquele que... Chega alguém, já falaram isso para mim, pastor, mas como que eu ia descobrir que ele não é de Deus? Ele está com a Bíblia na mão. Ora, nós temos que ter capacidades espirituais, são os dons do Espírito Santo. Não é porque alguém está com Bíblia na mão que significa nada. Não é porque alguém falou o nome de Deus que significa nada. Não. É preciso compreender quem é a pessoa, porque o diabo também crê em Deus, treme de medo de Deus, e entretanto ele é o maior inimigo de Deus. Entende? Então tem que pôr a prova. Qualquer um que aparece com Bíblia, o cara sai atrás seguindo, feito um carneirinho. Não, de forma nenhuma. Não foi isso que Deus deu para nós quando Ele nos encheu do Espírito Santo, espírito de sabedoria, de discernimento, de dons. Quantas pessoas são enganadas depois de muitos anos escutando profetadas? Profetadas significa um profeta falso que ao invés de dar profecia verdadeira, são mentirosas, nós chamamos de profetadas. Escutam aquela conversa a vida toda, se enganando, gostando de ser enganado, e nunca põem à prova se aquilo é verdade ou não. E Deus diz, eu sei que você foi fiel, que você pôs à prova esses falsos profetas, que você não aceitou a mentira. Eu sei dessas coisas, eu te conheço. Isso foi na primeira carta. Nós vamos parar por aqui e vamos deixar para terminar no próximo programa, se Deus permitir, porque há algumas coisas a mais a serem tratadas. E depois nós passaremos também para a segunda carta, não tem importância. Vamos orar. Ora comigo. Deus, acabamos de falar a respeito daqueles que puseram à prova tanto a si mesmos como aos outros. Puseram à prova aqueles que se arrogam o direito de serem apóstolos, mas não são. Puseram à prova e os encontraram mentirosos. Deus, nós não queremos ser enganados, Senhor. Num mundo tão eclético, um mundo tão globalizado como o de hoje, um mundo tão cheio de informações e de mentiras e tantas coisas, nós não queremos ser enganados. Eu peço de Ti, Senhor, uma luz que caia sobre as nossas vidas, um discernimento espiritual, discernindo a Tua palavra, discernindo o comportamento de pessoas que são mentirosas. Porque, Senhor, eu sei muito bem que no último dia a palavra final é do Senhor, não é do homem. Então eu quero estar na Tua presença, em nome de Jesus. E cada um que está conosco agora receba essa graça de discernimento, em nome de Jesus. Amém. Assim Deus te abençoe. Nos vemos no próximo programa. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é
no mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.